Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Você sabe o que é toxicidade financeira do câncer? Não sabe? Eu também não. Por isso a gente chamou hoje aqui o Luciano Tani. Luciano, né, Luciano? Luciano Tani. É que eu só chamo ele de Luiz, mas é Luciano Tani. O Luciano Tani, também conhecido como amigo da Aline. A gente conversou sobre o caso da Aline na semana passada. E você é o amigo da Aline. Eu sou amigo da Aline. Que vendeu a apólice de seguro. É isso aí. Seguro de doenças graves, não é? E sabe que aqui no Brasil a gente não usa muito essa terminologia ou essa frase de toxicidade financeira do câncer. E a gente aqui no Brasil, a gente pode, principalmente porque a gente trabalha com seguros, pode estender, né? A toxicidade financeira das doenças graves. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, se usa muito falar sobre isso, porque as pessoas entram em falência. Famílias entram em falência no diagnóstico de um câncer, por exemplo. E tem vários estudos nos Estados Unidos para isso, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem poucos estudos falando sobre o efeito negativo ou financeiro com as pessoas quando ela tem um diagnóstico de uma doença grave. Então, eu particularmente sou muito apaixonado por essa cobertura. Acho uma das mais importantes que nós temos aqui no Brasil, porque todo brasileiro deveria ter uma cobertura como essa, desde pequenininho. E, infelizmente, ainda crianças tinham, né, Rogerinho? Mas agora, logo, acho que vai ter de novo, né? Estamos brigando aí. Brigando porque por isso, não tem doenças graves para criança? Isso. A cobertura de seguros de vida, ela é acima de 14 anos de idade. Né? Porque entende-se que abaixo de 14 ele não produz... Ele não tem beneficiário. Não produz uma riqueza, não produz renda e ele então não traz nenhum prejuízo financeiro para alguém, né? Mas a cobertura de diagnósticos de doenças graves é uma cobertura que ele não... É uma cobertura nova no seguro brasileiro, no mercado segurador brasileiro? De doenças graves? É. Eu conheço ela desde 2015, quando eu comecei nesse nosso segmento. Porque geralmente, a gente sempre fala aqui, né, Lila, de seguro de vida a gente só pensa em morte. Em morte. Sim. Né? Não, e aí só pensa em morte, aí se você não tem, de novo, um dependente financeiro, você fala que não precisa de seguro, então nem abre esse papo comigo, nem abre essa conversa, porque eu não preciso. Porque está muito ligado ainda à cobertura de morte, mas hoje a gente tem outras coberturas, algumas. Ela não é tão jovem, né, como o Tani disse, desde 2015, mas é uma cobertura que ela vem evoluindo no mercado segurador ao longo dos anos, né? Então hoje... jovem, de 2015 para cá, é uma cobertura nova, se mas você eu comecei em pensar. 2015, né? Pergunta para o Rogerinho. Fala, Rogerinho, desde quando tem essa cobertura? Não. Realmente é uma cobertura jovem, É uma cobertura nova. Não é uma cobertura que tem muito tempo. Agora, Luciano, você sabe que a gente estava aqui especulando no programa passado? Que amigo é esse que chega na mesa do bar com a amiga e tal, fala, olha aqui, você precisa comprar uma apólice de doenças graves. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Na verdade, ela já é uma amiga de longa data e acho que se um amigo seu e não fizer negócio com você, alguma coisa está errada aí também, né? Além disso, sabe aquele papo que a gente ouve muito? Amigos, negócios à parte. Acho que é a coisa mais sem noção que existe. Porque eu penso assim, amigos, os negócios fazem parte, né? Se um amigo seu não faz negócio com você, ou o que você vende é muito ruim, ou você não confia naquilo que você vende, né? Então, ali, ou seu amigo não confia em você, ou né? Ou amigo não confia em você, você não é uma pessoa confiável, né? E como eu já sabia um pouco do histórico familiar, eu vi que faria todo sentido conversar com ela sobre isso e prontamente fez a contratação, né? E recentemente se beneficiou, né, desse seguro de doenças graves. E ajudou bastante nas finanças. Ela contou aqui pra gente. E isso que é a toxicidade financeira, né, do câncer. A pessoa tem um respaldo financeiro ali para que não precisa se endividar, fazer financiamentos, pegar dinheiro emprestado, ou vaquinhas.com.br, não é isso? Então, esse tipo de cobertura, na minha opinião, gente, todo mundo devia ter, né? Eu sempre levanto a bandeira, quando a gente chegar em outubro e novembro, começa lá o outubro rosa, o novembro azul, em que a gente fala de prevenção de alimentação mais saudável, de hábitos mais saudáveis, exercícios físicos, autoexame e tudo mais. Mas eu não vejo as pessoas falando da prevenção financeira. Então, eu vejo como se fosse essa mesa faltando uma perna. É falar abertamente sobre prevenção financeira. Talvez algumas pessoas vejam como algo comercial, né? Você vender seguros. Mas, para mim, é totalmente natural você falar sobre isso de uma forma muito mais aberta, levando para as pessoas que existe esse tipo de cobertura e ela realmente pode ajudar demais nas finanças de uma família. Mas, né? olha só, e os corretores sabem disso? Os corretores que trabalham com vida
né, aqueles especialistas em vida e previdência, acredito que sim. Agora, a grande maioria dos corretores, Brasil afora, não são tão focados nos seguros de vida. E que deveriam, né, gente? Porque né, você trabalha com a sua carteira de clientes, né, você mostrar o benefício disso. Para que essa pessoa, inclusive, no diagnóstico de uma doença grave, possa continuar custeando o seguro do automóvel, o seguro da residência. Né? Eu não vejo muito sentido. Né? Aliás, eu questiono a maturidade financeira de uma pessoa que faz somente o seguro do automóvel, o seguro da residência, da chácara, do celular, e deixa de fazer a proteção para aquela máquina de gerar dinheiro, né? Somos Sim. nós. Aquela máquina de fazer renda. Então, se essa pessoa, que sou eu, não estou saudável, como é que eu vou continuar gerando renda para sustentar tudo isso? Né? Mas eu acho que tem... Lila, você que acompanha ali os clientes da ASUS, você acha... Existe ainda esse preconceito e esse mito em relação ao seguro de vida? Eu acho que isso é uma barreira. Por exemplo, previdência. Eu acho que previdência, uma grande barreira do investimento em previdência, é o cara não querer falar sobre envelhecimento. Não quero falar sobre envelhecimento agora. E o seguro de vida, ele acha que o seguro de vida é só para morte. Então, ele não entende esse produto como um produto que ele vai usar vivo. Sim. Né? Então, e aí acaba sendo uma barreira. E como é que, enfim, como é que essa maturidade financeira, porque é uma questão de gestão financeira, né? É uma questão de gestão financeira, mas também de informação. De novo, a gente repete, porque, por exemplo, a pessoa até tem a maturidade, mas fala, olha, né, a grande realidade do Brasil são pessoas que não têm muito poder aquisitivo, né? A gente vive num país muito desigual e tal. Então, as pessoas não têm tanto poder aquisitivo e falam, eu não posso pagar o seguro. Né? Até tenho, assim, a maturidade de entender a importância, até tenho a preocupação, mas não posso pagar. Mas, olha só... Sendo que pode. Ele acha que é caro, né? Não, mas Lila, pode. a gente está falando de duas coisas aqui. Então, você tem uma grande parcela da população, e isso é real, é verdade, um país muito desigual, você tem uma grande parcela da população que, inclusive, está coberto pelo SUS. E alguns, nem o SUS, nem a Previdência Oficial pagam, porque na Previdência Oficial você tem embutido seguro. Sim. Seguro para acidente, Exato. seguro para quem vai, mulher que engravida, Sim. invalidez. Maternidade. Então, isso, você tem esse seguro. Então, Sim. ele está lá, está coberto, dentro daquela faixa. Agora, você tem uma outra faixa da população em que esse seguro, embora tenham, não é suficiente. Sim. É insuficiente. E aí ele não consegue fazer Mas essa... é porque ele acha que não pode pagar. Porque acha que é caro, né? que é caro demais. Porque ele nem tem informação de Não quanto tem é, na verdade. informação de quanto é, entendeu? Exatamente. A gente sempre fala, é mais barato do que você imagina. Sim. Não tô dizendo que é barato ou que é caro, tô dizendo que é mais barato do que você imagina. Porque você imagina que é mais caro do que é. Então, essa informação de você tem acesso, né? Você pode pagar. Não é tão caro. Sabe que Eles tem uma não pesquisa, têm. inclusive, sobre isso, né? Onde fala americano. Lá também, o americano, ele superestima o seguro de vida em até 40% mais caro do que realmente é. realmente Sim, eu acho que no Brasil é Isso. 30, se eu não me engano. E esse é um ponto, né? Eu acho que um ponto é a questão da informação, da educação financeira. Por isso que quando você, Mara, falou sobre o canal My News Vida e Previdência, me brilhou os olhos. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é levando a informação, a educação, dentro do projeto de educação financeira, a educação securitária e a educação previdenciária para boa parte da população. Então, é um ponto que é extremamente importante, levar essa informação. E essa questão são dois outros pontos, né? O ponto é entender que é mais barato do que você imagina. Você precisa conhecer. Então, você precisa entender as necessidades, ter o conhecimento, mensurar o tamanho da sua necessidade e entender qual que é o valor necessário para poder cobrir aquela necessidade, que é muito mais barato do que você imagina. E o terceiro ponto é definir prioridades. O Tani falou aqui, que é um grande amigo do mercado, o Tani falou aqui que ele acha inadmissível as pessoas protegerem um bem patrimonial e não protegerem a vida. Então, o que eu convido é que você faça um exercício na sua casa. Existe uma teoria que eu uso com os meus clientes, que é a teoria dos potes. Então faz exercício na sua casa, coloca na sua frente 2 potes. Um pote está escrito proteção do automóvel, proteção da residência, proteção do seu celular. O outro pote está escrito proteção da minha família,
da moradia, da educação, do vestuário, a minha proteção financeira, ok? E você tem na mão uma única nota, uma única cédula. Deposita essa cédula no pote mais importante para você. Esse canal aqui, vocês viram, né? Teve um programa passado que era a teoria das caixinhas. Agora Agora é a dos teoria potes. dos potes. Vamos ver qual é a próxima próxima. teoria que vai ser lançada aqui nesse programa. Mas certamente, se você for uma pessoa que ama ou cuida de alguém, mesmo que seja você mesmo, já disse isso daqui, você vai pegar a sua nota, a sua cédula e vai depositar no pote da proteção. Só que trazer isso para o dia a dia, né? Não é deixar de contratar a apólice de seguro de automóvel, mas não faz sentido eu proteger um automóvel que é um bem patrimonial de 60, de 70 e de 80 mil reais e deixar, por exemplo, a educação dos filhos que vai consumir R$1 milhão desprotegido. Não faz sentido. Não faz sentido eu deixar de ter uma cobertura de diagnóstico de doenças graves que pode me trazer um prejuízo financeiro imensurável e ter uma apólice de um aparelho celular. Olha, eu vou te falar uma coisa. A questão de doenças graves, eu acho que a culpa é do corretor. Sim, De vocês e de vocês. eu concordo que... Chamou pra chincha. Isso, Chamei Mas pra- eu ouço muito falar, Mari, que as pessoas dizem que falta cultura de seguros de vida no Brasil. Eu questiono isso. Na minha opinião, falta informação. Sim. Falta corretor para chegar nesse cara e mostrar, por exemplo, que eu mostrei pra Porque o Aline. corretor não é um vendedor, entende? Esse é o ponto. Mas ele tem que assumir esse protagonismo. Infelizmente, nós temos hoje mais de 100 mil corretores cadastrados no mercado. Nós temos apenas 5% desses 100 mil que se especializam em trabalhar com planejamento e proteção financeira. Os demais 95 se focam em atender a venda dos seguros de automóvel e do seguro patrimonial. Por quê? Porque quando eu compro um automóvel de 80 mil, de 90 mil reais, dificilmente eu tiro ele da concessionária se não estiver protegido por uma apólice de seguro. O que é importante é eu entender qual que é o tamanho dos outros riscos. Eu citei aqui, por exemplo, a educação dos filhos, de 600 mil, de R$1 milhão. O corretor tem que perguntar para esse seu segurado se ele tivesse na garagem um carro de 600 mil, de R$1 milhão, se ele tiraria o carro da garagem sem seguro. Certamente não tiraria. Mas ele tem um carro que sai todos os dias de casa. O carro é E o seguro de vida Mas- é bem mais barato que o seguro de carro, né? muito mais barato. Não, e eu acho muito que mais barato. é o ovo a galinha, né? É um ciclo vicioso, porque talvez é isso, os corretores queiram vender mais carro, casa, porque as pessoas procuram mais e acham que é mais importante. E é mais, E é mais fácil. Com todo é mais fácil. É mais porque fácil, o né? cara do Não, automóvel te liga para Tudo Eu, bem, eu, mas ouvi, se eu você- ouvi de algum... Desculpa, eu ouvi de um corretor que é seguro de casa e carro, o cliente compra. O de vida você vende, Isso. né? Que é essa coisa da Então, procura. Lila, mas isso que você está falando, é de uma importância, porque o que ela está falando é o seguinte, o corretor está se portando aí como um vendedor. Um vendedor. E não é, ele é um planejador financeiro. Isso. Por isso que ele tem que assumir para a isso. gestão do risco da família, né? Mas é um desafio ele assumir esse protagonismo. Ele tem que assumir esse protagonismo. porque é um grande desafio. O grande ponto é esse, ele não assumiu essa responsabilidade ainda. Ele precisa assumir essa responsabilidade, essa postura. Ele precisa entender que ele tem que ser especialista em pessoas. Como diz o seu Newton Molina, tem que ser especialista em pessoas. Eu não posso ser especialista em seguro de automóvel, em seguro de residência, em seguro de vida ou em plano de previdência. Eu tenho que ser especialista em pessoas. Pessoas têm necessidades e problemas. O meu trabalho é suprir essas necessidades e resolver esses problemas. O corretor tem que assumir essa responsabilidade. E você vê, né? Quando a gente fala de seguro de vida, eu gosto muito do que Lúcio Costa, um dos que projetou Brasília, ele fala que a única certeza que nós temos em um projeto é que algo vai dar errado. Traga isso para a vida. Né? Para o seguro de vida é a mesma coisa. Né? Você vê a Aline, nunca esperava, né, ter um diagnóstico de um câncer. E teve amparada, né, por um seguro. Então, e outra coisa, quando fala de seguros em vida, eu costumo fazer uma analogia com o iceberg. A ponta do iceberg é a cobertura por morte. O resto que está lá embaixo são as coberturas para a vida do cidadão. Né, de uma incapacidade temporária, o diagnóstico de uma doença grave, uma internação em hospital, uma cirurgia, ou até uma invalidez, né, seja ela permanente ou temporária. Né? Mas hoje é Muito possível contratar um seguro só, por exemplo, eu quero contratar uma apólice só com cobertura de doenças graves. Sim. Porque como eu não tenho dependentes, não tenho nada, eu quero só uma cobertura. Existe essa apólice? Sim. E por isso que o mercado, o Rogério até falou, o mercado de seguros evoluiu com uma rapidez e que o corretor, se não tiver antenado para isso, ele acaba ficando para trás.
né? Já é possível, sim, você contratar apólice somente de doenças graves, por exemplo, na própria ASUS. Né? É possível Sim. Não, quero contratar uma cobertura só de invalidez. Tá tudo certo. Sim. Aí, o bacana disso é que eu não preciso me desgastar de uma maneira muito grande para convencer a Mara, por exemplo, que não tem dependentes financeiros, que ela não precisa de uma cobertura por morte, né? Mas era cobertura de invalidez, Eu doenças já estou graves. convencida. Eu já estou Sim. convencida. Eu vou comprar na Asus. Olha, Lila, se eu tiver problema, você me aguarde no próximo programa. Eu vou lhe atender pessoalmente, Não, Mara. eu não vou falar quando eu vou fazer. Você vai ver, eu vou ser assim, totalmente secreta. Vamos ver, porque não, depois dessa nossa sequência de programas aqui, eu tenho que fazer isso. Eu estava contando, Tânia, para a Aline, que eu tive que fazer uma cirurgia. Não cheguei a ter câncer, mas tive um alto risco. Eu tive que fazer uma biópsia cirúrgica. Cara, não é barata. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha essa coisa. Eu tive que pegar dinheiro meu de aplicação para poder fazer. E eu já, a minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, então eu sabia que é caro isso. E a gente conversando, ela falou assim, porque a pessoa na hora pensa, né? Pô, eu tenho que lutar pela vida. Eu já pensava, como é que eu vou pagar isso? Porque eu sabia que a cura tinha, o tratamento tinha. Eu só ficava pensando, é caro, A sua experiência contou, né? A minha experiência, exatamente. Então... Mara, E eu não sabia que tinha esse seguro. Né? Agora eu sei, vou fazer, me aguarde. Nós temos um médico oncologista lá em Bauru que ele fala um negócio para mim que eu não esqueço. Né? Ele disse que o baque emocional, quando a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, ele é potencializado muito por uma dificuldade financeira. O cidadão pensa o seguinte, olha, entendo, beleza, estou com câncer, mas como é que eu vou pagar isso? Né? Então, é aí que é esse nosso trabalho. Sim. Né? De planejamento financeiro. Quer dizer, isso é o que a gente falou, que é a toxicidade financeira do câncer. É isso. É isso aí. É você, enfim, o anúncio, você saber ali da doença ser potencializado, dado que é uma coisa que acontece, por exemplo, também com a própria morte, assim, né? As pessoas têm dificuldade de falar sobre o assunto, é um assunto muito delicado e que as pessoas se preparam emocionalmente também, né? É assim, né? A pessoa prepara, por exemplo, tem acho que até uma colaboradora, uma azonauta que trabalha com a gente, que ela falou, me prepararam super para a morte da minha mãe, mas não para o que eu tive que lidar depois, né? As burocracias, a parte legal. E ela é uma mulher super jovem. Sim. E eu acho que é isso, se prepara para a doença, para o câncer, para o tratamento. Eu vou passar por esse sofrimento. Tem a questão da aparência também, em alguns casos, né? De cabelo, de tudo. Mas não prepara para a parte mais prática, digamos assim, que é a parte financeira, dessa estrutura financeira. O que é azonauta? Azonauta é como a gente se chama lá na ASUS. Os funcionários. Os apaixonados. Os apaixonados. Os ativistas, né, Mário? Os ativistas. Eu tô falando para vocês que ela é ativista, vocês não... Quando a gente fala de morte, tem um livro que eu acho maravilhoso, até dei de presente pro Rogerinho, que ele fala o seguinte, a morte é um dia que vale a pena viver. É verdade. Tem uma médica de cuidados paliativos, Ana Raquel Sim. Quintana Guimarães, que é esse o nome dela. E ela faz um negócio, uma entrevista que eu achei fantástico. É que ele trouxe pra mim, tá? Quando a pessoa não gosta de falar sobre morte, falando, cara, não gosto de falar sobre isso. Não gosto de falar de morte. Aí eu pergunto o seguinte, qual parte da morte você não gosta de falar? O antes, o durante ou do depois? Eu consigo ajudar nos três. Uma pólice de seguro, ela ajuda os três. No antes, sim, o cara se sente protegido, caso ele venha faltar. Uma liberdade financeira. No durante, no caso do diagnóstico de uma doença grave. E no depois, né, para a família, né? Então, a pólice de seguro de vida, ela casa muito bem para isso, né? Muito bom. E é um ponto bem interessante, né, Lili, que você estava falando aí sobre a questão da questão do tratamento, até para a questão da autoestima, que nós já tivemos um programa aqui que trouxe um dado bem curioso, né? Da Fernanda, né? Isso, que é o programa com a Fernanda, que 75% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama são abandonados pelos seus parceiros, né? Então, assim... Tiveram vários comentários nesse programa, porque esse dado realmente... E aí teve até um rapaz que escreveu um comentário falando, e elas também nos abandonam quando a gente tem alguma doença grave e tal. Eu não sei se abandona não, porque eu não vi essa pesquisa. Agora, esse dado das mulheres é um dado que... É um dado que, assim, ele deixa muito visível a questão da dependência financeira e emocional, em alguns casos. Também dessa preocupação
eu acho que são esses tipos de informação que faz a gente ter ali no inconsciente essa coisa da aparência, né? Então, assim, eu tive histórias perto de mim, de mulheres que tiveram câncer, e a primeira preocupação foi o cabelo, o seio, o medo do marido deixar. Porque eu acho que isso vai criando todo esse ambiente, essa aura popular de que, sim, as pessoas são abandonadas, ficam... E aí a preocupação mais prática da coisa, né? Como é que eu vou... Qual é o tratamento? Como é que eu vou lidar financeiramente? Tudo isso fica ali muito, muito perdido, né? Porque tem essa preocupação. E que deveria ser o foco, né? Deveria ser o Exato. foco, sem dúvida. Eu vi que vocês passaram no programa com a Aline dados do INCA. Aham. Correto. Eu tenho dados da Sociedade Americana do Câncer, que até mandei para Mara no... Você morou nos Estados Unidos? Não, eu morei no Japão, durante quase 20 anos da minha vida. Ah, é? E nos Estados Unidos, o dado é impressionante. Chega a ser alarmante, chega a ser. Fala que 1 a cada 3 mulheres terão Eu vi. câncer ao longo da sua vida. E nos homens, 1 a cada 2 homens terão câncer ao longo da sua vida. É um dado, assim, extremamente alarmante e que diz o seguinte para mim, né? Que seria algo... teria até uma irresponsabilidade financeira se nós não tivéssemos um seguro como esse de diagnóstico de doenças graves. Se eu já sei os dados estatísticos, por que não trazer isso para Não nossa trazer vida? isso, Claro, e precificar E isso. precificar É, isso. porque isso entra no cálculo de risco. Sim, Quer dizer, exatamente. é esse dado que Sim. vai me Esse é o mostrando quais são os gerenciamento, a riscos. gestão Eu do Isso trago- é o gerenciamento Eu de trago risco. os dados, precifico isso e jogo no conceito do mutualismo. Sim, Né? E jogo no conceito do mutualismo. Então, faz todo sentido essa cobertura, né? E aí nós estamos brigando aí, já tem a própria ASUS, já tem algumas outras seguradoras também, e a gente está buscando para que tenha essa cobertura de diagnóstico de doenças graves para crianças menores de 14 anos de idade. Porque é grande o número de famílias que as crianças têm um diagnóstico e que as famílias têm que abrir mão de certo patrimônio, de certa reserva, para poder buscar um melhor acompanhamento Quando tem e que tratamento. abrir mão, ainda é uma Isso. solução. E quando não E tem? quando não Quando tem, não que tem, abrir né? mão, né? Abrir São mão. 12 mil diagnósticos todos os anos. Câncer infantil. Câncer infantil. Nossa, Todos é um os anos. número alto. Então, acho que uma pólice de seguro de vida, uma pólice de seguro de doenças graves para essas crianças. Fica o recado aí, né, Rogério? Fica o Já recado aí. temos aí, já pedimos à SUSEP para Isso. poder fazer um estudo, já pedimos às seguradoras e a gente está numa expectativa de, em breve, termos esse produto no mercado. Agora vocês contratem a Lila, que é uma Isso. ativista. E vai defender Vai, essa ela sabe bandeira. como fazer a coisa Sim. acontecer. Não, essa questão da proteção da infância é muito importante. É A gente verdade. da ASUS tem muita preocupação com isso, assim, porque são crianças em vulnerabilidade, Exato. adolescentes. Tem as que têm família e tem até as que não As que não têm têm. um ciclo familiar, né? Então, crianças que moram em abrigos. Então, tem uma questão aí. Se a gente está falando de futuro, de planejamento, a gente está falando das Tem que olhar o crianças. social também. Né? E olhar Sim. o lado social, mas falar das crianças, proteger as crianças. Ô, Tânia, quando que você foi fazer no Japão? Eu fui trabalhar como DECASEG, mão de obra braçal. Quanto tempo você ficou lá? 18 anos. É Fui com mesmo? 19 anos, voltei com 39 anos pro Brasil. Obviamente que foram idas e vindas, né? Mas foram 20 anos no Japão. E o que você aprendeu lá? Olha, eu vou falar para você, ontem a gente está conversando sobre isso, sobre o Japão, né? Vida, experiência de vida. Acho que a oportunidade de uma pessoa morar no Japão é algo extraordinário. Muita experiência de vida. Você aprende sobre cidadania. Você aprende a ser um cidadão. Você entende que cada cidadão é um prefeito. Sabe? Olha. Cada cidadão é prefeito. Esse é o conceito que eu tenho de ter morado no Japão durante 20 anos. Eu passei por todos aqueles ciclos do brasileiro que vai, que reclama, que acha que tudo é preconceito, e depois ele cai na real e fala, cara, eu faço parte disso, né? Você deixa de, não que você deixe de ter amizade com brasileiros, não é isso, mas você passa a ter amizades com os japoneses. E aí você, de fato, você entende, né? Você vivencia a cultura de um país. E aí você veio para cá, para o mercado segurador? Não. Nós voltamos para o Brasil porque nós fomos empreender na revenda de combustíveis. Ou seja, compramos um posto de gasolina. Né? Isso foi em 2009, foi quando eu voltei para o Brasil. E ficamos até 2014 na cidade de Bauru, né? E depois saímos da revenda de combustíveis. E em 2015 que eu entrei para o ramo de seguros a convite de um amigo. E por quê? Porque imaginei trabalhar com seguros, tá? Eu sempre tive uma pólice de seguro de vida. É curioso isso. Sempre tive. Mas mesmo desconhecendo esse mercado.
Mas em 2015 veio um convite, no primeiro convite eu recusei, né? Falei, não, seguro de vida, não. No segundo convite, falei, deixa eu lá conhecer esse negócio. Fui conhecer e vi uma oportunidade gigantesca. Mas não de fazer dinheiro, uma oportunidade de me relacionar com gente, de conhecer mais pessoas, sabe? E visualizei um mercado tão grande, quando me apresentaram que menos de 15% da população brasileira tinha um seguro de vida. Eu falei, não pode ser, ué. Eu já tinha o meu, né? Eu não faço parte. Eu faço parte desses 15%. Então, aquilo... me conectei muito rápido com aquilo. E eu fui conectar de verdade no primeiro benefício que eu paguei. Ali foi quando eu falei assim, caraca, cara, o cara pagou isso aqui, vai receber essa paulada de dinheiro aqui, que vai pagar as contas dele do mês. Pode até prosperar, né? Aqui no Brasil tem o conceito de sobrevivência, né? O americano tem muito conceito de prosperidade com seguro de vida. Então, eu gosto de fazer essa analogia do conceito brasileiro e do conceito americano de seguro de vida. Né? Olha que interessante esse número que você deu. 15%, só 15% tem o seguro de vida. Mas 2 em cada 10 homens, esse é o dado, vai ter câncer? É isso. Então, 2 em cada 10 vão ter câncer, mas só 15 se protegem. Não, ridículo. E um detalhe, Mara, esses 15% que possuem uma apólice de seguro de vida, aproximadamente 60% desses 15% têm uma apólice porque estão vinculados a alguma empresa. Porque Ou seja, tem uma apólice errada, porque tem a empresa provavelmente faz aquele seguro baixinho. Não é seguro individual pensado para ele, não. E uma apólice que ele não pode chamar de sua, porque se ele for desempregado amanhã, se ele perder o emprego amanhã, ele não leva a cobertura securitária, que é um fato que ocorreu com boa parte das vítimas pessoas do Covid. É verdade. Que perderam o emprego e depois perderam a vida e não tinham uma apólice de seguro porque a apólice de seguro ficou no emprego. Né? Então, assim, tem um ponto que é muito importante. E esses seguros empresariais que a empresa dá, em geral, a importância segurada é pequena, não cobre... As coberturas não são as mesmas não tem uma no produto cobertura de individual. doença grávida, por exemplo. Algumas empresas hoje elas já aceitam conversar sobre a cobertura de diagnósticos de doenças graves. Mas, assim, é 0,0 alguma coisa por cento das empresas, porque a maioria das empresas hoje tem uma apólice de seguro de vida para poder atender uma convenção coletiva. Basicamente isso. 15 mil reais. E você vê que é interessante, né? Esse dia eu tive que conversar com um colega e a mãe tinha falecido. E ele comentando comigo, falou, minha mãe deixou um bom seguro pra gente, né? Era um seguro pela empresa. E quando a gente foi conversar, de quanto que era essa cobertura, só por curiosidade, era 13.500. Então, você percebe que mesmo o valor de 13.500, né, para aquela família, era o dinheiro da vida dela. Sim. Né? Então, ainda bem que tinha pela empresa, né? Pela empresa. Só um detalhe, só para ter uma ideia, a média de sinistros pagos por morte de vítimas da Covid foram R$ 37.500 de indenização. Aí a gente consegue verificar que era uma apólice vinculada a uma empresa. Né? R$ 37.500. Mas R$ 37.500, assim como R$ 13.000, para uma família que ganha um salário mínimo, é realmente uma quantia que traz um alívio, ali, uma tranquilidade durante o período da vida. Sim, é importante. Não, super, assim, acho que a gente, os nossos... Você falou, né, da satisfação que é pagar um benefício, né, ter um sinistro ali, e de fato, assim, eu acho que muda muito... a percepção de quem trabalha com isso quando isso acontece, né? Porque você tem uma história real, você vê aquilo acontecendo. A gente estava com um benefício que a gente pagou, que ela comprou uma casa e ela não tem condição nenhuma. Então, é isso. Talvez foi uma casa simples, talvez foi uma casa de R$20 mil, não sei. Não tenho acesso ao quanto foi o benefício dela, mas é isso. Significou uma mudança de vida. Uma prosperidade financeira. Uma prosperidade, assim. Eu acho que tem isso, assim. A gente... É exatamente isso que você falou. A gente estava conversando com uma produtora de conteúdo que faz conteúdo pra gente. Ela falou, olha, para algumas pessoas pode ser a continuidade do padrão de vida, da qualidade de vida, né? A proteger os sonhos para que eles continuem acontecendo. Para algumas pessoas pode ser um impulsionamento social, econômico, uma mudança realmente que ela não teria outro jeito de ter. O que é interessante, Lília, é que essa empresa deu uma apólice pro funcionário. Quer dizer, o RH dessa empresa poderia conversar com esse funcionário, por exemplo, e dizer para ele o que era apólice e tal, e inclusive criar caminhos para ele acessar, se ele quiser, um seguro de doenças graves. Eu estou com doenças graves na cabeça, porque eu acho que realmente
faz todo uma sentido. diferença enorme. Sim. E as pessoas sequer sabem disso. Quer dizer, ela tem uma apólice, mas ela não conhece Não nem sabe a apólice. como funciona. Né? É. Mas para isso, Mara, a gente tem que primeiro educar o RH, né? O que é um planejamento financeiro? Então, é um outro passo para a gente galgar aí, né? O ideal seria conversar com o RH, mas para que nós pudéssemos fazer uma apresentação numa empresa, eu faço muito isso. Quando eu fecho uma apólice numa empresa, eu já me deixa disponível. Gente, se vocês quiserem, eu faço aqui uma palestra sobre planejamento financeiro, vou lá, sem custo nenhum, mesmo porque a gente vai acabar comercializando ali para aquele pessoal, né? Então, de novo, eu volto ali. Não é cultura que falta no Brasil, é falta de gente para falar sobre o assunto. Né? Falar sobre gerenciamento de risco pessoal. Esse que é o, na minha opinião, E uma coisa está deficiências. ligada à outra, né? Total. Cultura é a gente falando. Em Gente grandes falando é cultura. empresas, Exato. e grandes empresas têm áreas de gerenciamento de risco. Sim. Da empresa, Da empresa. mas não tem o Das gerenciamento pessoas. de risco das É. pessoas. Do maior patrimônio que tem lá dentro, que são as pessoas, né? Esse foi, inclusive, pauta que nós conversamos na participação da Mercer aqui. É verdade, é que nós verdade, é falamos verdade. a respeito é disso, verdade. né? Tá aqui. Hoje as empresas, às vezes, falam sobre educação financeira dos seus funcionários, mas sem avaliar qual que é o conteúdo daquela educação financeira. Se a parte de proteção e gestão de risco faz parte É verdade. daquele projeto de educação eu- financeira. Esse Pauta, vamos chamar a gente de RH para essa conversa. Boa. aqui. Vamos. Vamos chamar. Mas eu acho que esse ponto também fecha bem nosso papo, assim, porque a gente fala muito sobre educação financeira, que é necessário, beleza, mas está cada vez mais acessível, as pessoas estão cada vez mais educadas, mas dentro da educação financeira, falar Qual que é o conteúdo? qual que é o conteúdo Que e tem a chegar ao seguro, chegar à linha de proteção, Com- porque não como se chega lá. Como a Mara gosta de falar, né? Tem muita educação financeira que é ensinando a dar 3 pulinhos e ficar Tem que milionário, rico, né? E É ficar rico. Você tem que guardar dinheiro. Não precisava ninguém que dissesse isso. Isso aí eu sei. Como que guarda e o que depois, né? Quer dizer, porque você ainda pega a gente que faz um esforço, guarda dinheiro, e aí compra produto errado, faz tudo errado, compra coisa muito cara, acaba Sim. fazendo. Não Eu contrata acho seguro. que a educação previdenciária e securitária, ela é anterior, ela antecede a educação financeira. Porque... Sabe que o Gustavo Cerbasi, ele diz isso, né? Ele fala que o seguro sempre vem antes dos investimentos. Deixa muito claro isso. Eu acho. E isso eu utilizo muito, né? Uma pessoa de renome, assim Claro. como a Mara, você utiliza isso numa conversa, você gera credibilidade. né? É verdade. Eu acho que tem que... Porque as pessoas não sabem nada. Na educação financeira, ela tem esse discurso, essa coisa que virou uma moda, inclusive. Sim. Sobre guardar dinheiro e tal. Mas na educação de seguro, securitária e previdenciária, nem isso ela tem. Sabe o que é interessante, Mara? Quando você fala de essa moda de fazer as pessoas juntar dinheiro, eu encontro profissionais, às vezes, que querem ficar fazendo um monte de malabarismo para fazer dinheiro. Eu falei, cara, nada faz mais dinheiro do que o teu negócio. Foca no teu negócio. naquilo que traz dinheiro de fato. Exatamente. Porque o cara fica fazendo malabarismo, faz curso, que não tem nada errado com isso. Mas foca naquilo que você já é bom. Exatamente. Produz o dinheiro. É. né? Bem, Tânia, então a gente agora conheceu o amigo da Aline. Você sabe que você é o amigo da Aline, né? Sou amigo da Aline. Ela foi muito especial, né? Porque é uma amiga mesmo. Eu tinha clientes, vários benefícios, dezenas de benefícios já pagos, mas a Aline é uma amiga também, né? Então foi algo... E sempre que eu dou entrada no processo, tá falando para ela antes de vir, né? Eu fico muito nervoso. Todo o processo que eu dou entrada na seguradora, não sei por qual motivo, eu fico muito nervoso. A única coisa que paga é aquele alívio, aquele presente para mim, uma satisfação pessoal muito grande, saber É a que uma responsabilidade. amiga, né? é muito legal. Você É. tem uma E responsabilidade. e justamente isso, essa questão da responsabilidade, né? Eu tive um episódio durante essa semana que foi isso. E tinha uma previsão de pagamento de uma indenização de seguro de vida para uma família de um cliente que faleceu. E a previsão era para ter sido realizado o crédito no dia 27. E por algum motivo de sistema da companhia, o crédito não ocorreu. E aí fiquei naquela tensão. Até ontem, quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi a mensagem dela, né? Agradecendo, informando que os valores haviam sido creditados. É uma responsabilidade. Então, traz para a gente essa responsabilidade, né? Meninas, muito obrigada. Obrigada, Lila. Você, Obrigada. se tem dúvidas, se quiser conhecer o Tani, manda aqui pra gente. Olha, tem aqui o QR Code e na descrição do vídeo também tem
o link para a página onde você pode mandar suas dúvidas, contar suas histórias, sugerir pautas, sugerir entrevistas. A gente está aqui para marcar conversas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. My News, Vida e Previdência. Apresentado por Asus.